De uma vez por todas você vai aprender a trabalhar com chocolate e vai sempre faturar alto aí na sua confeitaria ou na sua casa. Aqui eu trabalho em casa, eu tenho uma bancada super pequena. Eu sempre tive muito lucro dentro do meu negócio porque eu trabalhei muito a minha imagem. Eu quase não fazia coisas mirabolantes, mas eu tinha uma imagem muito bonita do meu negócio. Então foi isso que fez eu ter um negócio tão lucrativo e que já tá aí 9 anos no mercado, onde eu envio doces para todo o Brasil. Eu me especializei ao longo do tempo com chocolate. Pra te falar a verdade, eu falava que eu não ia vender chocolate nunca, porque eu não gostava de trabalhar com chocolate. E um dia eu fazer uma aula, gostar um pouco e ver que era muito lucrativo. E aí, desde lá, eu tô fazendo chocolate já há pelo menos 7 anos. Então, aqui nessa aula, eu vou te ajudar a desvendar como temperar um chocolate de forma simples e rápida. Sem muito mimimi, eu sou aquela pessoa que vai direto ao ponto. Então, o que você tem que saber no chocolate? O chocolate, por que a gente fala de temperar? Aqui eu vou usar o Melk, que é uma marca que eu gosto bastante. Eu vou usar o Melk com chocolate a leite pra mostrar pra vocês. Aqui tem um pedacinho onde você vê como que você tem que temperar. Temperar o chocolate é simples. Ele é um pouco temperamental, mas é simples. Quando você pega os macetes dele, você consegue dialogar bem com ele. Então, a primeira coisa que você vai fazer é entender que o chocolate, eles são feitos de cristais. E quando você esquenta esse chocolate, você desalinha esses cristais. Então, quando você desalinha os cristais, você tem que recolocá-los de volta de novo. Por isso que tem a temperagem, que é o quê? Você eleva o nível de chocolate, depois você abaixa o nível do chocolate com rapidez e aí ele une esses cristais de volta. Eu não vou ser muito técnica aqui, porque eu quero que vocês aprendam de forma facilitada. Se vocês quiserem, claro, aprender a técnica, tudo explicadinho, é só vir para uma mentoria, para alguma consultoria, que eu vou explicar em maior amplitude. Mas aqui eu vou te ensinar um beabá que você vai conseguir pegar e fazer uma temperagem de chocolate legal aí na sua casa. Eu me chamo Dai, eu tenho 34 anos, tenho 9 anos empreendendo. Na verdade, eu comecei a empreender na confeitaria por causa do meu filho, para ficar mais próxima dele. Eu tenho um filho que hoje tem 12 anos. Então, a confeitaria, ela sempre esteve presente aqui nessa cozinha, que é super pequena, onde eu fiz 40 mil reais numa Páscoa, na última Páscoa que eu fiz, sozinha, só com uma bancada e um sonho. Então, aqui nesse canal você vai aprender sobre isso e vai aprender um pouquinho sobre o dia a dia, o meu dia a dia. Eu vou compartilhar aqui com vocês receitas, vlogs da vida, mentalidade, porque eu tenho uma mentoria onde eu trabalho muitos esses pontos. Então eu vou colocar aqui alguns pontos com vocês. Então vamos lá, vamos aprender a temperar chocolate fácil, rápido. Então eu tô aqui, ó, toda vestida já pra trabalhar. Não é porque você tá trabalhando em casa que você não tem que colocar a sua vestimenta, a sua roupa. Sempre quando eu chego na produção, eu faço o quê? Eu escolho uma horário de produção que ninguém vai estar lá na cozinha. Geralmente é um período da tarde ou um período de noite. Então, eu coloco minha roupa, coloco a minha bandana, a minha touca. Eu gosto muito dessa touca aqui que você encontra muito em lojinha daquele Xing Ling, sabe? Eu adoro essa touca aqui. Eu tô com uma tiara e uma touca. Então, aí o que eu faço? Eu pego um rolinho, passo o rolinho pra tirar qualquer cabelo que tem aqui. Limpo o meu ambiente de trabalho, lavo muito as mãos. Por quê? Muita gente gosta de usar luva na cozinha, mas a luva tem um problema. Por quê? Às vezes você pode tocar numa coisa que não era pra tocar, e aí você tá com a luva, você esquece que tá com a luva. Então é melhor lavar mais vezes a mão do que usar luva. Então é isso, sempre lavando a mão, unhas higienizadas. Igual, hoje eu tô de esmalte, mas porque eu tinha que tirar umas fotos. Mas geralmente eu não passo esmalte. Então o correto é não passar esmalte. Então vamos lá, vamos aprender. Aqui a gente vai utilizar a temperagem no método de adição, que é o método que eu acho que é o mais rápido pra gente colocar isso com menos bagunça. Eu gosto muito desse método. O que acontece? O método de adição condiz o quê? Você vai pegar uma parte de chocolate e depois, por exemplo, eu peguei 500 gramas de chocolate. Vou derreter 500 gramas de chocolate, que eu tô usando Melk, né? Derreti 500 gramas de chocolate, depois eu faço uma conta e coloco mais 20% de chocolate normal, sem derreter. Então, você vai adicionar esse chocolate, o chocolate assim mesmo, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Você vai pegar o chocolate derretido e vai colocar o chocolate assim, na forma dele normal. Então, você vai colocar mais 20%
e vai temperar ali. Aqui na minha cozinha eu tenho uma bancada super pequena, por isso que eu falo que qualquer pessoa consegue trabalhar dentro de casa e faturar bem. Já faturei 40 mil reais trabalhando aqui só nessa bancada, minha cozinha é super pequena. Então hoje a gente vai aprender a temperar chocolate. A primeira coisa que você precisa ter é uma espátula legal. Eu uso bastante dessa preta e eu tenho bastantes, porque quando a gente vai trabalhar com chocolate, a gente tem que tomar cuidado com água. Então, quando uma tá suja, eu já pego outra e espero secar essa. Termômetro, eu gosto desse termômetro aqui, a laser, que dá mais trabalho, você acha na Shopee ou no Mercado Livre ou em loja de confeitaria. E também aqui um bol de plástico. Eu gosto muito desse bol porque ele facilita colocar o chocolate. E lembrem-se, o bol tem que ser de plástico, porque quando a gente usa o bol de vidro, ele é uma fonte de calor que ainda fica ali gerando calor quando a gente tira do micro-ondas. E aqui o chocolate que eu uso, o chocolate da Milk, tá vendo? Hoje eu vou usar esse chocolate de gotas ao leite. Então aqui a gente já tem, tudo posicionado, aqui é uma balancinha super simples, você encontra em qualquer lugar. Tem um pratinho de apoio aqui. O chocolate você tem que ter cuidado com a água, ele não pode entrar em contato com a água, senão às vezes desorganiza a temperagem. Então aqui a gente vai pesar o chocolate. Então agora a gente vai pesar esse chocolate. Pesei, aqui eu pesei 910. Então agora a gente vai derreter. Então agora eu coloquei meu chocolate ali em 1 minuto. Eu vou colocar 1 minuto, vou mexer e vou ver a temperatura pra vocês verem. Com bastante chocolate, eu posso colocar de 1 em 1 minuto. Se tivesse menos, eu colocaria de 30 em 30 pro chocolate não queimar. Porque isso você tem que ter muito cuidado pro chocolate não passar de temperatura. Então quando você ainda não tá consciente de como é seu micro-ondas, da temperatura, tente colocar menos tempo. Como aqui eu já tenho habilidade e ele tem muito chocolate, eu sei que 1 minuto ele suporta. Então eu vou derretendo de 1 em 1 minuto até chegar a temperagem, que aqui no caso da Milk é 45 graus. Primeiro minuto, o chocolate geralmente nesse primeiro minuto ele não dá tanta diferença, ó, tá vendo? Só deu aqui embaixo, então a gente vai dar uma mexida nele. Aqui a gente nem precisa olhar a temperatura, porque não vai ter mudado muito, porque você vê que não derreteu tanto, né? Vamos ver. Aqui ele tá 29 graus ainda. Então a gente vai dar uma mexida e vai voltar com mais 1 minuto pro micro-ondas. Lembrando que o que você tem que mais se atentar nesse momento é o quê? Não mexer em água, porque a água pode danificar esse processo de cristalização que a gente chama de temperagem no chocolate. Agora aqui coloquei mais 1 minuto, então já tem 2 minutos, ó. Olha como ele já mudou. Aí a gente já começa a ver aqui no termômetro quanto que ele já atingiu. Hoje tá um dia mais calor, então ele já atingiu 40 graus. O chocolate é assim, o que acontece? Você tem que entender a técnica, porque por causa do clima ele é bastante afetado. Então você dá uma mexida aqui bem, pra ver se tudo tá derretido. Tá bastante derretido já. Aí eu vou olhar a temperatura. Aqui quando eu mexi deu 45 graus, 47. Então quer dizer que esse chocolate ele já chegou na temperatura que a gente queria, porque hoje tá um calor. Se tivesse frio, talvez não chegasse. Então agora eu sei que eu tenho que pesar 450 gramas para verter aqui nesse chocolate para temperar ele no processo que eu falei para vocês que é o de adição. Então eu vou vir aqui na minha balança. Para aproveitar, não sujar o pote, eu já faço direto aqui a temperagem. Vou pegar aqui o pacote. Isso aqui, geralmente, quando a gente já tá habituado, a gente faz até no olho, que a gente já compreende. Então aqui eu vou botar mais 450, que é o tanto que eu preciso para temperar. Vou mexer, começar a mexer. Hoje tá um dia mais calor, então talvez, se eu notar que não tá descendo a temperatura no termômetro, talvez eu tenha que colocar mais um pouco de chocolate, porque como eu disse, tudo vai depender da temperatura. Agora eu tô mexendo aqui bastante ele, você viu como fica brilhoso, fica bonito? Aí você vai olhando a temperatura, já baixou bem. O que vai acontecer aqui, ó, eu vi que ele já baixou bem, mas ainda tem bastante aqui, tá vendo? Ainda tem bastante chocolate para derreter. Aí o que acontece? Como já tá em 33, para ele chegar na temperatura dele, o correto é 29. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que essa quantidade de chocolate talvez não derreta tanto. Eu vou deixar ele um pouquinho no micro-ondas para ele abaixar um pouquinho mais devagar, para ele dar tempo de derreter tudo isso aqui. Senão pode ocorrer dele chegar nos 29 graus e ainda tá com um pedaço de chocolate. Por isso que eu falei, o chocolate depende muito do clima. Então você tem que entender a técnica. A questão é, entendeu a técnica, você entende
é quando pode acontecer igual aconteceu aqui agora. A temperatura dele chegou muito rápido, então eu vou ter que deixar ele um pouquinho no micro-ondas para o quê? Para ele ir lentamente dissolvendo, para eu chegar na temperatura ideal com todo o chocolate derretido. Sempre lembre-se, tem que olhar o rótulo do chocolate. Aqui no caso a Melkin, o processo dela de temperagem para aquecer é de 45 a 50 graus. Mas isso vai depender muito da marca que você utiliza. E para ela, o processo quando está temperado é 29 graus. Então, a gente tem que esperar esses 29 graus aqui dentro do micro-ondas, porque, como eu disse, o meu caiu a temperatura muito rápido, porque depende do clima. Então, mas é mais ou menos isso, não tem segredo. Principais dicas: não tenha contato com a água. Sempre esteja o quê? Com mãos limpas. Nesse momento é melhor não utilizar muita água, então sempre tenha com um perfeczinho perto para limpar a mão, para nada ficar sujo. Tem um pratinho de apoio para deixar a espátulazinha. A bancada tem que estar pronta só para o chocolate. Não trabalhe dentro de casa quando tiver, por exemplo, no horário de almoço, que tá todo mundo transitando. Então é isso. Eu vou só agora esperar o prazinho dele dar o resfriamento. Vou trazer aqui para vocês de volta, para vocês verem. Lembrando, gente, deixar dentro do micro-ondas é deixar com o micro-ondas desligado, tá? É só para, como o micro-ondas é quentinho, ele consegue acelerar um pouquinho o processo dele derreter, sem aqui o meu trabalho manual. Uma coisa também importante, uma coisa legal para você fazer quando acontece isso, é começar a passar o chocolate nas beiradas, assim, que aí ele vai derretendo. Aqui o meu bowl tá pequeno, porque eu peguei esse bowl para mostrar para vocês que geralmente eu faço num bowl maior, que eu já tempero mais chocolate de uma vez, né? Mas como eu queria mostrar para vocês, aí você vai colocando assim o chocolate que ainda tá faltando, que aqui nessa parte lateral tá mais quentinho e ele começa a derreter. Como a gente chama de adição, que é o que eu considero mais rápida. Ela não precisa daquele processo que tem que colocar no mármore. Apesar de eu ter mármore aqui em casa, eu acho que ele é muito trabalhoso. Claro que o mármore é muito mais rápido, mas a adição faz menos bagunça. Agora, ó, tirei ele do micro-ondas, ó, o chocolate já tá mais fluido, ó, 29 graus. A gente já pode trabalhar, colocar na forminha. Então, você vai escolher agora a forminha que você vai usar. Vai limpar essa forminha. Eu limpo geralmente ou com Perfex ou com papel toalha. Note se esse papel toalha, esse Perfex solta algum pelo que não pode ter. Quanto mais ilustrado a forminha, mais brilho o chocolate vai ter. Então, você ilustra ela direitinho, deixa ela limpinha. Sempre cuida bem, eu sempre lavo com água quente para elas ficarem bem limpinhas. Aí, o que acontece? Conforme esse chocolate aqui, o que eu faço aqui dentro para usar o meu chocolate? Igual aqui. A gente tem esse bowl aqui, né, de chocolate que tá central. O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma parte desse chocolate, vou colocar em outro pote e vou ficar utilizando ele na produção. E vou deixar esse pote aqui dentro, o central, dentro do micro-ondas. Para o quê? Para ele manter a temperatura. Por quê? Se a gente não manter a temperatura, depois a gente vai ter que temperar de novo. E aí o que acontece? Conforme ele tá ali, eu sempre quando eu tiro ele para repor o potinho que eu tô usando, eu coloco o termômetro para ver em qual grau que tá. Por exemplo, começou a baixar 27 graus, ele já começa a ficar mais grosso. Então eu dou mais uma aquecida, só que essa aquecida tem que ser muito de leve. Então você tem que entender sobre o seu micro-ondas. Geralmente eu dou uma aquecida de 5 segundos, mas vai depender muito de qual temperatura seu chocolate tiver e qual temperatura também que tá no ambiente. Então isso vai ter que ser teste. Você vai ter que testar. Mas uma coisa muito importante é que você não pode deixar, quando aquecer esse chocolate de volta, você não pode deixar ele bater mais de 34 graus. Eu falo até 33,5 porque senão depois fica meio complexo. Por quê? Se ele ultrapassar 34 graus, você vai ter que temperar de novo, porque ele já desalinhou os cristais. Então, o que eu sempre faço aqui cada vez que eu tiro, eu olho a temperatura e vou aquecendo de levinho em levinho se eu vejo que tá precisando. Eu geralmente coloco 5 segundos, quando ele tá ali a 28, 27, ele já dá uma aquecida, ele vai ali para um 29, às vezes um 28. Aí você vai ter que avaliar o seu micro-ondas. A questão é conhecer o quê? Se passar de 34 graus, eu vou ter que aquecer de novo. Eu vou ter que fazer o processo de temperagem. Se começar a ficar frio demais, passar ali de 28 graus, ele vai ficar muito grosso, vai ficar ruim de trabalhar. Então é isso. Aprendeu isso, aprendeu a técnica. Aqui eu vou fazer lascas. Não sei se vocês já viram, fica bem bonito. Vou tentar deixar uma foto aqui pra vocês verem como eu vendo as lascas. Aí eu coloquei um papel manteiga numa forma. Aí eu vou despejar um pouco de chocolate aqui. Gente, esse é o meu primeiro vídeo, então nem sempre eu vou
tá com a qualidade que eu gosto, mas é o meu primeiro vídeo, foi feito de coração. Mas é um pouco complexo gravar e fazer ao mesmo tempo sozinho. Aí aqui eu posso fazer o quê? O seguinte, aqui eu fiz uma baguncinha aqui, mas se eu estivesse trabalhando sozinho não ia fazer, porque eu tô gravando, tô tentando mostrar pra vocês. Aqui eu posso tanto espalhar, aqui a textura é pra ficar mais fina mesmo. Eu posso espalhar, ou eu vim com uma espátula de bolo e fazer assim, ó. Espalhar em toda a forma. Depois de tudo espalhado aqui, o que eu vou fazer? Essa lasca minha vai ter damasco. Então, eu vou jogar damasco. Então, eu vou jogar damasco tudo aqui. Depois eu venho pra mostrar pra vocês tudo jogado. Eu cortei o damasco bem fininho, tá vendo? Aí você pode colocar bastante. O damasco você pode achar no Shopee, mais barato. Nesses mercados também. Esse aqui eu comprei no mercado da minha cidade. Mas no Shopee tem até mais barato. Aqui você tem que fazer com mais agilidade, porque como a casca tá fina, o chocolate vai começar a cristalizar rápido. Então, faça com agilidade. Aqui você pode jogar um pouquinho com mais de força para ele realmente grudar de fato, tá vendo? Joga com um pouquinho mais de potência, ó. Tá com raiva? Joga essa raiva aqui, ó. Então você joga com um pouquinho mais de potência aqui. Aqui eu já vi que tá suficiente. Nessa barra, ela é chocolate ao leite com damasco, que dá uma acidez. E eu quero dar mais acidez para ela. Então, eu vou colocar nibs de cacau, que são pedacinhos da amêndoa do cacau. E aí dá um contraste, porque ele é amargo. E como nosso chocolate é ao leite, ó, esse é o nibs de cacau. E aí a gente vai jogar aqui também com uma raivinha, para eles colarem. E aí a pessoa vai ter esse amargo e uma acidez. É bem gostoso, com o chocolate mais doce. E fica muito bonito numa caixa para presentear. Quem faz muito isso e é muito famoso é a Dengo. Eu já fazia antes de conhecer a marca, porque eu acho que fica bem legal na caixa disposta para o presente. É um presente diferente, mais desconstruído. Batidinha aqui, só para assentar tudo. Depois que eu fiz tudo isso, o que eu vou fazer? Eu vou levar para a geladeira para cristalizar mais rápido. Eu gosto desse processo. Só que tem que tomar cuidado porque não pode ficar na geladeira tanto tempo. Eu tô gravando bem de pertinho para vocês verem. Tá vendo que o seu chocolate fica parecendo um cetim, que ele fica, na verdade, sem muito brilho? Então, esse aqui é o momento de tirar da geladeira. Então, as lascas é pra ser desconstruído. Então, eu vou vir aqui quebrar ela conforme o tamanho que eu quero. E depois eu vou colocar numa caixa super bonita, que eu vou deixar a foto pra vocês verem. E aí a pessoa consome assim, ela é super fininha, tá vendo? É uma delícia pra comer. Então, esse foi o vídeo de hoje, ensinando a vocês a temperar chocolate. Então, essa foi a aula de hoje. Eu quero que vocês me contem aqui no comentário se gostaram. Se tiver alguma dúvida, me conte aqui que assim que eu puder eu vou responder. Mas fiz essa aula com muito amor no coração pra você aprender a temperar e usar só chocolate. Pelo amor de Deus, não usa cobertura. Porque cliente que paga mais, eles sabem o que é chocolate e o que é cobertura. Tá bom? Se vocês quiserem algum tema de aula, vocês me falem aqui embaixo nos comentários que eu trago pra vocês. Beijo!